Senhor. Fica conosco, temos uma noite também de repouso, principalmente para os meninos que fizeram doutorado, Senhor, que o Senhor possa trazê-los num descanso muito gostoso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Jô, somos todos ouvidos. Amém, amém, amém. Que bom, mais uma vez. Hoje eu tive o privilégio de receber aqui em casa o meu amigo Wesley. Ele contou para mim. Muito rapidamente, foi no intervalo, cara, que eu tive de... E eu fiquei lamentando porque eu despedi ele na sala. Eita, pau. Ele nem entrou aí no escritório para ver se essa biblioteca é verdadeira? Entrou, nós conversamos um pouco. É que depois nós fomos para a sala e eu nem ofereci um café com bolacha para ele. Meu filho... Nossa, mãe. Isso não se faz. Você não usou nem a cafeteira nova, nem a garrafa térmica nova? Eu ouvi essa história do café, viu? Eu acho que você não queria compartilhar o café, não. Ele nem me mostrou uma cafeteira para... O meu filho serviu um cafezinho preto para ele. Nossa. O meu filho é muito prestativo, é incrível. Ele é muito... Chega uma pessoa aqui para me visitar, ele já providencia um lanche, alguma coisa. Ele faz isso espontaneamente. É mesmo? Por mim, eu não dava nada para ninguém. Mas pela hospitalidade dele, nós estamos convidados para ir à sua casa. Quem esteve aí, Josada, que eu não peguei, estava botando. Wesley. Tá certo. Ele veio trazer um presente para mim, ó. Nossa, educação dos sentidos. Rubem Alves. Rubem Alves. Nossa. Eu vou começar a ler amanhã, porque amanhã eu tenho uma liberdade de algum tempo. Eu vou me dedicar. Amanhã é sexta, né? Tá. Nossa, amanhã tem o nosso encontro, Wesley. Não vai esquecer, não. 10 horas. Você não tem doutorado amanhã, então? Não. Terminou hoje, 6 horas. Graças a Deus. O Fafá entrou hoje, passou o dia comigo. O Fafá, tá me ouvindo? O Fafá... O Eneida... O Josadak vai... E um manuelino pagou todo o módulo dele. Então, ele vai poder assistir desde segunda-feira. Ai, que caramba! Que joia! Graças a Deus. Gente? Pode largar brasa. Se você não começar, eu começo. Gente, o discipulado é uma tarefa de um certo modo simples, mas do ponto de vista da jornada tem uma certa complexidade. E o texto que nós vamos analisar hoje, dentro dessa perspectiva, que é 1 Timóteo, a partir do versículo 8 do capítulo 1, porque nós olhamos no encontro passado até o versículo 7, e agora, a partir do versículo 8, eu vou até o final do capítulo, porque eu quero destacar 3 coisas que não são tão fáceis para ser trabalhada no discipulado. Não são tão fáceis. E a primeira delas, quando Paulo inicia ali no versículo 8, o Paulo começa assim: sabemos que a lei é boa. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo no contraponto de tudo isso que nós somos maus, mas a lei é boa. Mas, fundamentalmente, a primeira coisa, Walter, que nós precisamos trabalhar com o nosso Timóteo, com o nosso discípulo, é o que eu chamo de protocolo. O protocolo é levá-los a conhecer as normas.
Eu acho que é uma tarefa nossa que estamos discipulando, especialmente quando nós discipulamos alguém, Miriam, dentro da igreja local. É nossa tarefa dizer como é que a igreja funciona. É nossa tarefa dizer como as coisas são. Eu que já mudei de 4 denominações, normalmente quando eu chego numa denominação, por mais que eu conheça, eu me aproximo de algumas pessoas para me discipular dentro do contexto da denominação. Eu lembro quando eu cheguei na Quadrangular, 23 anos atrás, eu fui pegar aula de Quadrangular, me aproximei das pessoas e eles foram me instruindo, de modo que quando eu saí da Quadrangular, uma faculdade aqui de Curitiba, a Uninter, me convidou para escrever um livro sobre a história e a teologia da Quadrangular, porque, segundo eles, eu que entendia mais de quadrangular do que os próprios quadrangulares. E aí eu andava segundo as normas, segundo os protocolos. Eu tenho muita dificuldade, Jaziel, quando as pessoas têm posicionamento de rebeldia contra a instituição, a denominação, quer seja batista, presbiteriana, quadrangular. Eu não ataco. Se eu faço uma observação aqui e acolá, mas ela é muito pontual. Mas eu amo as instituições, as denominações me ajudaram muito, por onde eu passei, até a Igreja Batista, que eu passei pouco tempo, mas foi de grande ajuda, né? O Levi Araújo, que estava com o Ed René até pouco tempo, até o começo da pandemia, eu convivi lá em Santo André com ele, né? Enfim. Então, é nossa tarefa de orientar os nossos discípulos quanto à lei, quanto à regra do jogo. Nós precisamos falar para eles os protocolos. E por isso que Paulo diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. É uma bênção. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai, a mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que entregam as práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ou seja, ele diz, a lei é para corrigir, a lei é para nos alinhar com a verdade de Deus. Então, é uma tarefa muito difícil a gente discipular alguém e ensinar para ele os protocolos, a lei, o que ele tem que obedecer, como é que ele tem que andar. Eu lembro, José, quando eu cheguei na Metodista, 8 anos atrás, rapaz, mas eu levei um choque, porque tinha muita coisa que eu discordava. Mas aí eu fui conviver ali com o pessoal em São Bernardo, lá na Rua de Ramos, na Universidade UMESP, e aí eu tive acesso à cúpula, né? Já era amigo de alguns bispos, mas fui conviver com a cúpula da faculdade. E ouvi as histórias, e ouvi os documentos, e comprei um monte de livretozinhos, que são os documentos da igreja, e fui ler tudo aquilo. Cara, mas foi muito legal. Aí eu me converti ao metodismo. Ontem eu fui almoçar com um pastor da Quadrangular, lá na Água Verde, ali perto onde o Wesley era pastor,
e ele perguntou, cara, como é que está você na Metodista? Eu disse, melhor não poderia. Ele disse, rapaz, melhor do que quando você estava na quadrangular? Eu digo, lógico, agora eu estou melhor lá. Muito melhor. Mas é isso, é porque eu acho que a gente tem que ser educado nos protocolos onde a gente chega. Tem as regras, o discípulo tem que aprender as regras da casa. Ele não pode ser um rebelde. Por isso que está aqui a lista de coisas, né, para quem a lei serve. Então, a lei é boa. Então, essa é a primeira grande tarefa do discipulado. Eu acho que se a gente prestasse atenção nessas coisas para instruir as pessoas com quem andamos, com elas, seria muito, muito bom. Uma outra coisa que é difícil, muito difícil, Walter, começa no versículo 12, que é ter a coragem de ser transparente. Está aqui uma coisa complicada. Eu comecei a ler um livro é um livro sobre Santo Agostinho, escrito por um autor americano. E eu comecei a dar uma lida nesse livro e o Jaziel vai gostar dessa tarefa. E aí o autor conta que tinha uns repórteres que iam gravar uma entrevista com um filósofo chamado Derrida. E aí, enquanto estava esperando, a jornalista perguntou para o filósofo: "Ô, Derrida, se você pudesse ter acesso a alguma coisa sobre a vida dos grandes nomes da filosofia, como Kant, Heidegger, enfim, o que você queria saber?" E ele pensou por um instante e disse: "Eu queria saber sobre a vida sexual deles." E a repórter se surpreendeu com a resposta e então continuou perguntando: "Mas por que um assunto tão íntimo?" Ele então disse: "É porque eles nunca falam das suas intimidades, eles nunca dizem nada. Isso tudo é escondido, é tabu. Eu queria saber como era a vida sexual deles." O que eu quero dizer é que a Bíblia é o livro que expõe tudo. E Paulo, como discipulador, ele começa exatamente o versículo 12 assim: "Dou graças a Deus, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, olha aí, a mim, que no passado era corintiano." Tá vendo? Olha, Miroca, aí, ó. Era blasfemo, perseguidor e insolente. Olha a descrição que ele faz dele. Cara, eu só falo das minhas coisas boas. Falar de coisa ruim é chato para chuchu. E ele está escrevendo, o camarada tem coragem de dizer que ele era. Olha o nome que ele dá: blasfemo, perseguidor e insolente. É muito forte. E aí ele vai contar que, no versículo 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar, e aí ele vai dizer, os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não, é difícil dizer isso. Eu não sou o principal dos pecadores.
Agora, eu não sei, Jaziel, como é que o Walter, que é o pastorzão aí, se isso é uma frase de efeito, é verdadeiro o que ele está dizendo. Ele é o principal mesmo, ele se via assim. E se é verdade, isso é muito maravilhoso. O Walter não está nessa lista, não. Ele é santo. Rapaz, ele diz: eu sou o principal na lista. Faz a lista dos grandes pecadores, Shirley. E Paulo diz assim: eu estou encabeçando a lista. Mas é muita coragem. Pensa no pecado que poderia existir. Paulo tinha praticado. Pense em mais um aí. Paulo tinha praticado. Pense em mais outro aí. Paulo tinha praticado. Ele está dizendo que praticou todos os pecados, por isso que ele é o principal dos pecadores. José, me era- permita. Ele era muito corajoso, porque assim como ele disse que era o principal pecador, ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. São dois opostos, né? Sim, sim, Aqui é uma no. beleza. É uma José, me beleza. permita. Aqui na NVI, ele diz: a mim, os pecadores dos quais eu sou o pior. Mas é isso mesmo. É o pior. E o pior tanto em intensidade como em quantidade. O sentido da frase é essa, é muito forte. Eu sei que eu estou no último da fila, eu sei que não, mas brincadeira. Isso é discipulado, porque ele está falando para o Timóteo, escrevendo para o Timóteo. Então, é fantástico. O 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal, ou sou o pior pecador, como Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória para todo o sempre. Amém. Olha o que ele está dizendo. No fundo, ele está transparente. É isso. O discipulado não é o espaço para a impessoalidade. Não é o espaço para a impessoalidade. O discipulado é o espaço da pessoalidade. Não podemos fazer de conta. Um dia as pessoas descobrem. Então, é melhor você já dizer logo. Ninguém pode ficar enganado andando com você. Então, essa efetivamente é a segunda coisa. O testemunho pessoal transparente, muito forte. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando como é que Timóteo recebe uma carta dessa, e ele sabia disso, né? Ele sabia, ele andou muito tempo com Paulo, ele sabia todos os defeitos de Paulo, digamos, né? E aí nós chegamos no último ponto, que é o versículos, que são os versículos 18 em diante, que ele vai falar do bom combate, e que esse é o ponto alto mesmo. E no contexto do bom combate, no versículo 20, ele vai citar duas pessoas. Mas o texto diz assim: esta é a admoestação que faço a você, meu filho, Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate. Eu não sei se existe combate bom, só aqui, né? Combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado
a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Então, é impressionante como ele se preocupa em mostrar os protocolos, que a lei é boa, deixa isso claro para Timóteo. Ele dá o exemplo pessoal dele, mas no conjunto da obra ele mostra o que Deus fez através dele, o milagre que Deus fez, porque agora ele é uma nova pessoa. E nesse contexto desanimador, ele encoraja Timóteo a brigar, a partir para cima, a fazer sua própria história. E que a história do Timóteo não poderia ser a semelhança desses dois exemplos. Ele está dizendo assim, Timóteo, só tem um caminho para você ter sucesso na vida e no pastorado, né, na liderança, é seguir o meu exemplo e evitar o caminho de Emineu e de Alexandre. Então, ele está dizendo assim, eu estou falando para você pessoalmente, para você fazer sua própria história. Combata o bom combate. E qual que é o bom combate? Essa é a grande pergunta. Qual que é o bom combate? Me parece que o bom combate é a própria perseverança na fé e atender os apelos da consciência. Gente, porque o que Paulo fez lá atrás, dizendo que ele era o principal dos pecadores, ele estava atendendo o apelo da consciência. A consciência dizia que ele não era tanta coisa como ele poderia achar. A consciência, quando ela não está cauterizada, alguém já disse uma certa ocasião, numa metáfora, que a consciência é o cachorrinho de Deus. Ela fica sempre nos alertando. É uma das formas de Deus falar com a gente. Então, ele está dizendo assim, rapaz, mantenha a fé, versículo 19, e a boa consciência. Se mantenha no caminho, nas tuas convicções do Evangelho, e sempre prestando atenção nos gritos da tua consciência. Pois quem não ouve a consciência, o apelo da consciência, vai naufragar. É interessante que naufraga na fé. Tem duas coisas muito interessantes, que ele tem que se manter na fé e na boa consciência, mas se ele não prestar atenção no apelo da consciência, ele naufraga na fé. E é isso que ele está falando para Timóteo de uma maneira muito elegante, né? Paulo tem uma elegância para discipular que é fora de série, né? E isso ele deixa claro, o bom combate implica exatamente nisso, em manter-se firme na fé. E como é que se mantém firme na fé? Atendendo à voz da consciência, a voz do... Eu não sei se é verdadeiro dizer isso, tem que... Eu não estou lembrando se tem uma explicação melhor, mas é a voz do Espírito. O Espírito fala às nossas consciências. Eu nem vi a anotação aqui na minha Bíblia, né? Mas deve ter alguma coisa muito boa aí. Tá aqui, ó. Alerta, né? A consciência nos alerta, desperta. Muito interessante isso.
E parece que essas notas são minhas mesmo, né? do 1 Timóteo. Mas, enfim, é como se fosse um alarme. E nós precisamos estar muito atentos a essa voz que vem de dentro. Isso é o bom combate. Porque o meu maior combate é superar minhas limitações. O meu maior combate não é contra as heresias, não é contra o socialismo, os progressistas, o marxismo cultural. O meu maior combate é me manter no caminho, ouvindo a voz da consciência, que é do espírito, naturalmente. Muito bem, vamos orar e vamos interagir depois com o texto. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de estarmos olhando para um texto desse tão profundo e, ao mesmo tempo, tão singelo, de um grande discipulador, escrevendo ao seu discípulo Timóteo. Senhor, nos ajude a sermos pessoas capazes de levar outros a compreender os protocolos, as normas, as regras do jogo. E, ao mesmo tempo, Senhor, nos ajuda a sermos transparentes, dizer qual é a nossa história, e que também fomos alcançados pela graça, e por isso o que somos pelo Senhor, porque o Senhor que nos fez ser o que somos nele. E, sobretudo, Senhor, nos ajude a ajudar as pessoas a combater o bom combate, que é permanecer na fé, atendendo à voz da consciência, à voz do Espírito, naquilo que efetivamente precisa melhorar, mudar, se alinhar com o Senhor. É assim, Senhor, que oramos, pois é assim que cremos. Amém. Muito bom. É interessante que você falou que não como é que você falou? Que não é a luta não é contra a heresia, mas contra as nossas próprias fraquezas. Uhum. A maior luta, o bom combate. O bom combate interessante porque hoje a gente luta mais contra as heresias, ou seja, o que a gente considera de heresia, aquilo que as outras igrejas que não, porque a gente não ataca a igreja católica nem os ateus, a gente ataca mais os outros crentes, né?